Sampaio Correia. Boa tarde a todos que estão ao alcance da minha voz. Sou o pastor Roberto Gonzaga, sou um dos pastores da Igreja Carisma, sede, uma igreja batista renovada. Tenho um recado de Deus para você, que está ao alcance da minha voz. Saiba disso, querido. O Deus que nos criou, Ele tem um recado para todos nós. E eu quero te dizer que temos direito a um fiador para cobrir as nossas dívidas e pagá-las. Então entenda isso. Todos nós temos direito a um fiador, aquele que vai assumir a nossa dívida e vai quitar todas elas. Jesus, Ele é o fiador para pagar a nossa dívida que nós não poderíamos pagar. Existe uma dívida que foi contraída bem antes de eu e você nascermos nessa terra. E essa dívida, ela já foi quitada para aqueles que querem a quitação da dívida. E para aqueles que insistem ainda em continuar endividado, pode correr o risco de perder aquilo que foi conquistado com o pagamento dessa dívida. Quero falar essa palavra com base no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 22 e 24, que diz: de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Jesus, Ele se torna o fiador de todos os seres humanos. E Ele já pagou a dívida do pecado que nós não poderíamos pagar, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus cumpriu o plano perfeito para nos trazer de volta para Deus. Só teremos a dívida paga, querido, se nos rendermos a Jesus no seu padrão. Não é de qualquer maneira que teremos as nossas dívidas que nos leva à condenação eterna paga, querido. Temos que entrar no padrão e no que Jesus nos orienta, que são princípios inegociáveis para que nós venhamos ter a vida eterna, para que nós venhamos ter a convicção e a certeza da eternidade em vida. Primeiro passo, querido, abra o coração para Jesus, para que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida, porque os seres humanos foram criados para serem morada de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, quando nos rendemos a Jesus, passamos a ser morada de Deus, e agora começa um processo de transformação de dentro para fora. E como seremos morada de Deus? Jesus ensina, Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E Jesus também ensina
um outro princípio para aqueles que querem a dívida paga. Aqueles que creem e forem batizados será salvo, e os que não crerem já estão condenados. Queridos, procurem uma igreja evangélica, segue os princípios de Jesus ensinado por Ele, para que você não sofra eternamente longe de Deus, porque aqueles que rejeitam Jesus será rejeitado por Ele na consumação dos séculos. Não neguem Jesus, Ele está voltando para buscar aqueles que declararam que ama Ele com a sua vida, com a sua história terrena. Deus abençoe a todos. Sampaio Correia, seja abençoado em nome de Jesus. Moradores de Sampaio Correia, que o Senhor vos guarde e vos dê o tempo de reconhecer a Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, em nome de Jesus.